Bem, boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Hoje, dia 17 de julho de 2026, sexta-feira, né? E nesse horário das 5h30, nós estudamos o livro, que é esse, ó, O Livro dos Médios, essa publicação maravilhosa de Allan Kardec, né? Esse livro é um livro mais importante que tem para o, quem estuda mediunidade, para quem trabalha com mediunidade. Hoje nós vamos iniciar aqui o estudo do capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Então, antes de iniciar, vou pedir, Carmen, você faz a prece de abertura para a gente, minha amiga? Então, estamos aqui reunidos mais uma vez para essa obra, o Livro dos Médiuns. Só temos a agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos amigos que estão aqui conosco e que nós tenhamos uma boa tarde de estudos, que estejamos atentos, que estejamos preocupados em absorver as lições que esse nosso companheiro organizou para que nós possamos cada vez mais conhecer essas lições que são importantes para nós. Que Jesus nos abençoe essa tarde, graças a Deus. Graças a Deus. Dos inconvenientes e perigos da mediunidade, o Livro dos Médiuns, capítulo 18, questão 221. São perguntas que Kardec vai fazer, né? Para os espíritos responderem. Será a faculdade, primeira pergunta, será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Então, me pergunto, começou aqui a ventania, gente. Hoje tarde aqui ventou demais, eu tive que trancar tudo. Agora começou a ventania de novo. E aí ele quer saber o seguinte: se a faculdade mediúnica é o início de uma doença, de uma loucura, mais ou menos assim, entendeu? Se a pessoa que apresenta mediunidade, se ela tem um quê de maluco? É uma coisa assim que ele pergunta, que ele diz assim: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer? O que é estado patológico? É doença, né? Desequilíbrio. E como a faculdade mediúnica está ligada à mente, então ele está querendo dizer, será quem disse que a pessoa está ficando meio perturbada? Ou de, de um estado simplesmente anômalo, quer dizer, anormal? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos vão dizer, anômalo, às vezes, quer dizer, sai do normal, porque anômalo é algo que sai do normal. Então ele diz, anômalo, às vezes, sai do normal, é lógico, porém, não patológico, não é doença. Há médiuns de saúde robusta. Os doentes o são por outras causas. Então, se a criatura é doente, não é porque ela é médium, é por outras causas. Segunda pergunta: o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Pode causar cansaço? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Por quê? Porque essa pessoa despende muita energia, né? Muito ectoplasma, muito fluido. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido. Aí, ó, o que eu falei. Ela, né, a faculdade de efeitos físicos, ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Daí, lembra quando Emmanuel falou para o Chico, vamos parar com esse negócio de materialização? Porque a pessoa está ali despendendo um fluido que não há uma razão necessária.
Se for para um tratamento espiritual, né? Para ajudar a fazer com que as pessoas melhorem a saúde, tudo bem, você está aplicando passe, né? Você está tendo um dispêndio de fluido, você está ali doando fluido, pode até ter um cansaço. Para ficar materializando coisas, vamos materializar uma florzinha, vamos materializar isso aqui, vamos materializar o espírito. Não há mais necessidade para isso. Então, pode sim causar fadiga, né? Mas, se você tiver um tempo legal para descansar, você se recupera. Até porque a espiritualidade vai ajudar, né? Vai ajudar. Terceira pergunta. Pode o exercício da mediunidade ter, de si mesmo, inconveniente do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso? Aí ele diz: há casos em que é prudente, necessária mesmo, a abstenção. Quer dizer, dá uma paradinha. Ou pelo menos o exercício moderado. Tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium sente, e desde que experimente fadiga, deve abster-se. Então, em tudo na vida, a gente tem que, de vez em quando, observar. O caso que eu estou falando para vocês, né? Que eu pretendo, sexta-feira, não ter mais estudo. Fazer um remanejamento, né, do livro dos médios para quinta, no segundo tempo, e depois deixar sexta-feira livre, até para eu ter um tempo mais de me recuperar, né, estudar, poder estudar, me organizar, fazer outras coisas direitinho, né? Então a gente vai observando as coisas. Você vai percebendo que às vezes você tem que fazer algumas modificações, até para dar uma qualidade melhor, né? Essa câmera, de vez em quando, ela desliga aqui. Então, a gente vai observando e vai vendo como é que a gente pode ir adequando as coisas de modo a deixar o trabalho acontecer naturalmente, sem que você se desgaste muito, sem que você, né, acabe tendo algum problema de saúde. Quarto, Rose, oi. tem horas que a gente tem que refletir mesmo. É, É um trabalho que eu amava era fazer a mesa de radiação para enfermos. eu Mas lembro. tem que estar no CEOI na quinta-feira, tipo 7h30 da manhã. Com essa minha limitação agora, não tem menor condição de eu fazer esse trabalho. Aí tive que me afastar. Fiquei muito triste. Mas a gente tem que entender que o corpo físico da gente tem horas que ele não tem condição. E a gente vai Não ficando com uma tem, certa idade. E se você não tem. exagera, você perde a qualidade do trabalho. Então é É, melhor como é que eu vou sair daqui, pegar urbe, de muleta, chegar aí? Não dá, não tem condição. Aí estou exato, só mesmo indo às quinta-feira, curso do Deolindo, palestra pública. Quando eu posso, vou na quarta-feira para o tratamento, porque não adianta a gente violentar o corpo da gente, não adianta, é exatamente. pior, O pior. teu curso do Deolinda é que horas? É 9 horas Da manhã, né? antes da palestra. Então, para você é um bom horário, né? Eu saio Então, daqui 8h30, chego lá. exatamente. É, tem que ser. Então, a gente tem que saber, a gente tem que começar. Então, ontem mesmo eu comecei a pensar sobre essas coisas, para não, sem dar prejuízo ao trabalho, né? Mesmo que eu tenha que dar duas aulas seguidas, segunda e quinta, eu não me canso tanto por isso. Se eu tiver mais um dia de descanso, para mim é tranquilo, porque é sentado aqui conversando, ou estando na casa espírita, conversando, não, e eu vou conseguindo também, porque tem as outras questões também da organização da casa, planejamento, tudo isso vai cansando, né? Tudo isso é dispendioso para mim. Então vamos lá. Aí vem a quarta pergunta. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que outras? Quer dizer, esse trabalho mediúnico, né? Somos individualidades, não podemos esquecer. Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium, né?
Então, isso tudo depende do estado físico. Somos individualidades. Nada é igual para todo mundo. Então, há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação. Tem gente que é muito frágil, muito sensível, né? Qualquer tipo de excitação, a pessoa fica logo desequilibrada. E o exercício da mediunidade é uma delas. Então, tem pessoas que são médios, mas não tem aquela condição de chegar numa mesa mediúnica. Por exemplo, o altivo que era presidente do Centro Espírita Denis, às vezes ele ia fazer palestra lá no CO, e a gente conversava muito com ele, ele dizia assim, médio bom para mim, ou um bom médio, é o médio casca grossa. Ele dizia assim, bom médio é o médio casca grossa. Aí a gente disse assim, mas, para você, o que é médio casca grossa? É aquele médio que não tem, com ele não tem essas sobrecitação, né? O que vier, ele encara. O espírito chegou, aquele espírito violento, ele encara, sabe? Ele não tem esse tipo de coisa. Tem que dizer, bom médio para mim é o médio casca grossa. É aquele que segura a peteca mesmo. Agora, tem todo mundo é igual. Não é? Por exemplo, eu já trabalhei em mesa, trabalhei mais de 25 anos, sei lá, em mesa mediúnica, eu vi médio de todo tipo. Eu tinha médio lá, eu tinha uma médio lá que era a seguinte: se você deixasse, ela dava 8 comunicações, uma atrás da outra. E detalhe, boa médio. Não é aquele médio desequilibrado que. Não, não, boa médio. Ela dava uma comunicação, daqui a pouco ela dava outra, dava outra, dava outra, e boas comunicações, entendeu? Ela tinha essa capacidade de. Depois eu tive uma outra que também tinha essa capacidade, só que ela tinha que tomar muito, a gente não podia deixar. A primeira, eu podia deixar. A gente começava 8 horas, de 8 às 9, ó, ela ia. Ela ia. Às vezes eu trabalhava os 3 doutrinadores. Os 2 doutrinadores, que era Paulinho e Vera Eckert. Depois saiu Vera, entrou uma outra pessoa, mas normalmente era Paulinho, Vera Eckert e eu, que era dirigente. Éramos 3 doutrinando na mesa, porque ó, ela ia. E boa. Depois veio outra, que também tinha esse potencial, mas você não podia deixar, porque ela tinha muito processo anímico das comunicações dela. E eram umas comunicações assim, muito torturadas, sabe? Então você já não podia deixar aquele médium. Se você deixasse, ela queria, mas já tinha uma mediunidade assim, meio torturada. Então as comunicações eram muito problemáticas, muito misturado com processo anímico. Então eu tinha que filtrar muito. Então não podia deixar ela ir. Porque cada médium tem um jeito. Entendeu? Cada médium tem um jeito de ser. Por isso que o time dizia, né? Médio bom, médio casca grossa, aquele que vai mesmo, né? Então, ele diz aqui, tudo depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se deve evitar todas as causas de sobreexcitação. E o exercício da mediunidade é uma delas. Então, essa pessoa, você não deve nem deixar de trabalhar na mesa mediúnica. Porque tem aquela mediunidade muito problemática, é aquela pessoa que tem uma mediunidade, mas está sofrendo também um processo obsessivo, entendeu? Então, você não pode deixar uma pessoa dessa trabalhando na mesa mediúnica. Esse negócio de que, ela está com problema, o médico está com problema, tem que ir trabalhar na mesa. Não! Médico com problema não vai trabalhar em mesa mediúnica. Mas tem gente que pensa assim. Tá com problema. Precisa trabalhar na mesa mediúnica. Não, 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 não. De jeito nenhum. Médico com problema não pode ir para a mesa mediúnica. Senão ele se torna um problema maior para ele e para o trabalho. Não pode. Aí aqui ele coloca uma coisa. Poderia a mediunidade provocar loucura? Produzir a loucura? Não mais do que qualquer outra coisa. Desde que não haja predisposição para isso em virtude de fraqueza cerebral. Se a pessoa tem
um desequilíbrio orgânico, tem uma deficiência psíquica, é aquilo que eu falei, não põe essa criatura na mesa. Porque ela vai entrar em contato com outros seres com uma energia que não é boa. O que vai acontecer com essa pessoa? Já vi um caso assim. A pessoa estava passando por um processo obsessivo de longa data. Resolveram colocá-la na mesa mediúnica. Não ficou um mês nem dois. Destrambelhou totalmente. Claro, é claro. Você está em desequilíbrio psíquico, espiritual. Vai entrar em contato com energias dos espíritos. O pessoal diz assim: vem cá, mas os espíritos que chegam, a maioria não são anjinhos. São espíritos que trazem realmente. Então você não pode botar em contato uma pessoa dessa para trabalhar em mesa mediúnica. Então, ele diz aqui, um cara, menos ainda. Olha o que a Cris perguntou. E se uma pessoa estiver passando por problemas, deixa eu ver aqui mais ou menos a pergunta dela, por problemas e entrando em uma depressão, aí é que não pode ir para a mesa mediúnica. De jeito nenhum. Como é que você vai botar uma pessoa em depressão, em problema, em mesa mediúnica? Pessoa em depressão é uma pessoa que está com as energias dela em desequilíbrio. Essa pessoa não pode trabalhar na mesa mediúnica. O máximo que você pode fazer primeiro, você não pode botar, no meu entendimento, mesa mediúnica, não pode colocar essa pessoa no passe. Como é que uma pessoa em depressão vai dar passe? Não pode botar essa pessoa para trabalhar em radiação. Coloca ela para fazer estudo do evangelho. Estudo do evangelho. E também não deve estudar a mediunidade. Vou estudar as obras de André Luiz. Vou estudar as obras de Joana. Não, vai estudar o evangelho. Estudar o evangelho. Vai estudar as obras, se a casa tiver, né? De Pedro de Camargo Vinícius, que é evangelho. Vai estudar o Sermão do Monte. Vai estudar Jesus, o médico das almas. Vai estudar Jesus. Está em depressão? Vai estudar obras que remontem o evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, Sermão do Monte, Jesus, o médico das almas, as obras de Pedro de Camargo Vinícius. E eu aconselho isso. Eu não aconselho estudar obras de Manuel Filomeno de Miranda, sabe? Obras de Ivone Pereira, de André Luiz, porque ela vai entrar em contato com temas, com energias. Quando você está estudando, nós estamos estudando aqui, nós não estamos sozinhos. A espiritualidade traz espíritos para participar do estudo. Você em depressão, a aula que nós tivemos foi quando, meu Deus? Acho que foi daí. É que eu já faço confusão. Acho que foi da Ivone Pereira, segunda-feira. Aí você fala daqueles espíritos. Lembra que nós falamos sobre trabalho? Hoje também falou sobre aqueles trabalhos de banda, aquelas coisas pesadas, magia, essas coisas todas. A pessoa está em depressão. Você sabe a origem, o porquê da depressão? Você não sabe. Então, você vai falar de certos Ô, assuntos. Rose, deixa eu então falar aqui contigo logo assim, Olha, direto. olha, Então, e se a pessoa tiver assim, em ambientes que, vamos supor, ela vive em ambiente que é muito forte, problemas de brigas e de, assim, o constante desafios que leva a essa coisa de muita briga, e também a pessoa vai a lugares que são assim voltado para só para coisas que poderiam utilizá-la para auxílio. Vamos supor, família que sempre cobra dela um auxílio e sempre foi uma pessoa forte. De repente ela está nessa situação, então ela teria que evitar. Mas se a família ou as pessoas não a aceitam, a parte mediúnica aí estaria muito influenciando para que ela pudesse estar nesses ambientes mais forte ainda, essas coisas acontecendo, dos ambientes estarem com problemas sérios para poder deixá-la não boa.
Entendeu o que eu falei? Cris, eu acho que se a pessoa está se sentindo eh, com dificuldades emocionais, espirituais, está entrando num quadro depressivo, ela deve estudar Jesus. Ela deve estudar, vai estudar Sermão do Monte, que vai trabalhar isso. Jesus, o médico das almas, vai trabalhar isso. Você vai falar de Jesus, você vai pegar fortalecimento, você vai trabalhar suas questões morais. Não falha, minha amiga, não falha. Depois que ela estiver fortalecida, compreendendo melhor as coisas, mais equilibrada, aí ela vai trabalhar desse jeito. Eu acho até, opinião minha, se a pessoa está se sentindo muito pressionada, está se sentindo, sabe, meio, de vez em quando, com certas dificuldades, de não conseguir se harmonizar, eu não acho que ela não deveria nem trabalhar na mesa mediúnica, na minha opinião, tá? Porque para você ir trabalhar na mesa mediúnica, você tem que estar razoavelmente bem na questão emocional, espiritual. Por quê? Porque você vai atender espíritos que estão, na maioria, em desequilíbrio. E se você não estiver equilibrado, emocionalmente equilibrado, espiritualmente equilibrado, não vai dar problema? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Então, vários companheiros, né, quando eu trabalhei dirigindo as mesas mediúnicas, quando estavam assim, às vezes conversavam comigo e diziam assim: por que você não tira um tempinho? Tinha gente que achava que não. Ah, não, eu consigo segurar. Daqui a pouco vinha, Rose, você estava certo. Eu vou tirar aí um mês, né, de licença. Eu digo, isso. Eu vou tirar um mês de licença, vou fazer o tratamento espiritual. Eu digo, isso. Vai lá, pede um atendimento fraterno. Faz o atendimento. Então a pessoa se afastava, às vezes, um mês, 2 meses, pediu um atendimento fraterno, fazia o atendimento espiritual. Às vezes eu dizia assim: por que você não vai fazer o estudo do evangelho? Para a pessoa o quê? Se harmonizar. Depois você volta para trabalhar na mediunidade. Eu acho que a pessoa tem que ter essa, sabe, essa visão. Não, eu no momento, eu não quero esse trabalho aqui, pode me trazer um problema. Não tem problema nenhum, a espiritualidade não vai ficar chateada com você. Se a pessoa está fazendo um trabalho, porque trabalho mediúnico, trabalho onde você vai entrar em contato com outras mentes, que são, algumas são doentias, outras são altamente desequilibradas, outros têm uma energia que não é bem, não é uma boa energia. Você vai entrar em contato com essas mentes. Isso pode afetar. Então, se acha que está tendo uma dificuldade, dá uma parada, pede uma licença. Eu vou aqui, eu vou estudar evangelho. A gente vai estudar evangelho, fala de Jesus, a gente faz um monte de reflexão, né? Quando a gente estuda aqui Sermão do Monte, Jesus, um monte de reflexão boa para a gente. Depois a pessoa pede para se reintegrar ao trabalho. Então, quando ele diz aqui, poderia a mediunidade, é a quinta pergunta, né? O item que nós estamos estudando é o 221. É o item 221. 221, estamos na quinta pergunta. Ele diz aqui, ele foi aqui assim, bem exagerado, né? Poderia a mediunidade produzir a loucura? Aí ele fala, não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. Se a pessoa tiver algum problema de saúde, de repente pode ser um esquizofrênico, ter uma bipolaridade, um TDAH aí, bem avançado, dependendo, trabalhando na mediunidade, isso pode até desequilibrar. Ainda mais na época de Kardec, que nós não tínhamos os tratamentos que tem hoje. As terapias têm hoje, os psicólogos têm hoje, né? Hoje, muitas vezes, uma pessoa que chama de TDAH, né? A pessoa tem um problema dela, ela muitas vezes faz um acompanhamento psicológico, não é?
ela faz uma terapia. Talvez até dê para ela trabalhar da mediúnica. Ela estando num acompanhamento terapêutico. Eu até estava falando isso com meu marido hoje. Eu falei para ele assim, era sobre profissões. Eu disse assim, nossa, eu acho que toda pessoa que trabalha como bombeiro e policial deveriam ter direito a fazer terapia. Porque pensa bem a profissão do bombeiro. Tirar pessoas mortas de soterramento, que morreu afogado, de incêndio, de batida de carro, né? Aqueles acidentes terríveis. Essa pessoa não tinha que fazer terapia? Eu acho que tinha. Eu acho que todo bombeiro tinha que fazer terapia. Outro que eu acho que devia fazer terapia, o policial. Eu acho que todo policial deveria fazer terapia. Porque ele vive dentro do ambiente, no dia a dia, de violência. Por isso você vê muitas vezes alguns policiais até sendo altamente violentos. Será que isso não é causado pelo estresse do trabalho dele? Que é o estresse, né? Você subir uma comunidade, o povo lá de cima atirando para baixo e você encarando, entrar numa comunidade, os caras metendo bala em você, e você pensa na família que está em casa, se você vai voltar para casa vivo. Eu acho que esses profissionais, eu estava falando, deveriam fazer terapia. Então, hoje nós temos a terapia, né? Um psicólogo, essas coisas. Um tratamento diferente da época de Kardec. Então, hoje, uma pessoa que está fazendo um tratamento terapêutico, que tem lá seu psicólogo, pode até trabalhar da mesa mediúnica, desde que ele esteja lá, né, não seja um caso assim muito grave, como a esquizofrenia, mas que ele tenha lá o seu tratamento, né, tome seu remedinho, aquela coisa toda, e que ele sinta que não interfere na vida dele. Então, Kardec fala aqui a época dele. A época dele não tinha essas terapias que nós temos hoje, né? Então, ele fala de fraqueza cerebral, né? Fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não existe em germe. Então, se a pessoa não tem um estado patológico, ela não vai levar a esse estado de loucura. Agora, se a pessoa tiver, por isso que eu falei, se a pessoa tiver um foro esquizofrênico, por exemplo, que vai trabalhar na mesa mediúnica? Não vai ser agravado o problema dele? Claro que vai ser, gente. Né? Então, ele diz aqui, porém existindo este problema, como uma esquizofrenia, uma bipolaridade, o bom senso está a dizer que se deve usar cautelas, sob todos os pontos de vista. É o caso da depressão. Uma pessoa tem uma depressão, está em depressão. Hoje a gente sabe o que é uma depressão. Depressão mata. Depressão leva as pessoas a se suicidarem. Né? Depressão, eu já vi pessoas no estado depressivo perder 20 quilos. Ficar assim. Era uma pessoa forte, ficou assim. Olha o quão grave é uma depressão. Quem já passou por processo de depressão, síndrome de pânico, como é que uma pessoa dessa vai trabalhar em mesa mediúnica? Então, eles aqui, é bom usar de cautela, sob todos os pontos de vista. Porquanto, qualquer abalo, uma pessoa está depressiva, tem um abalo emocional, pode voltar para cá se suicidar. Eu estava vendo outro dia, é até um filme, muito interessante esse filme. Triste, mas interessante. Uma família tinha um filho, um adolescente. Estava num processo depressivo gravíssimo, gravíssimo, com tendências suicidas. Então, eles conseguiram internar o filho numa clínica, numa ótima clínica. O menino ficou internado lá um mês. Com o mês que ele ficou lá, ele começa a dar aquelas crises que ele queria sair, que não aguentava a clínica, que na clínica ele... Sabe aquela chantagem? Os pais foram visitá-lo. E ele começou a fazer toda aquela coisa. Eu vou morrer aqui, eu já estou bom, estou um mês que eu estou aqui, eu já estou bom, me tira daqui. E o pai e a mãe daquela coisa, né? E o médico chamou outro médico, falou assim: olha,
Isso que ele está passando aqui é normal. Essa coisa dele dizer que já está bom, quer ir para casa, que não quer mais ficar aqui, não quer mais tomar os remédios, não quer mais fazer as sessões de atendimento, isso é normal. Mas vocês não devem fazer a vontade dele. Mas o garoto fazia aquela chantagem. Mãe, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Pai, se eu ficar aqui. Mentira, sabe aquela chantagem toda? E o médico dizendo: não leva ele para casa. Aí o médico falou, e os pais, né? Até que os pais, tudo bem, não vamos levar, não. Vamos deixar ele aqui. Aí o médico, ainda bem. Mas quando eles saíram da sala do médico, encontraram o filho. Aí o filho, pai, mãe, fez aquele drama, chorou. Aí o pai voltou. Eu vou levar ele. Aí o médico, não leve. Eu vou levar, eu vou levar. O senhor está querendo prender meu filho aqui? E o menino aí levou para casa. Levou para casa. Na primeira noite, aí ele ficou sentado na sala, vendo televisão com o pai e a mãe. Aí daqui a pouco ele disse, eu vou me deitar. Aí a mãe falou assim, quer que eu vá para o quarto com você, me deitar lá com você, ler para você, vou fazer aquilo? Mãe, não precisa. Ele foi para o quarto. Os pais ficaram na sala. Daqui a pouco escutaram um barulho. Uma coisa caindo. Correram lá, ele tinha se enforcado dentro do quarto. Ele queria sair da clínica para ir para casa para se matar. Ele já tinha tentado se matar umas 3 vezes. Aí o pai e a mãe ficaram, né, na sala conversando. Ai, que bom, ele está em casa, está tranquilo. E ele dizendo para a mãe, está tranquilo, mãe, eu vou me deitar agora. Depois você vai lá me dar um beijo, a mãe e o pai rindo. Ai, graças a Deus, fizemos bem da clínica. Daqui a pouco escutaram um barulho, correram no quarto, estava ele pendurado, pegou o lençol, amarrou um negócio que tinha lá de fazer ginástica dele no quarto. E justamente foi a cadeira, que ele bateu, né? A cadeira caiu no chão, tinha uma escadaria, quando os pais chegaram lá, já estava morto, se enforcou dentro do quarto. Entendeu a situação? Olha a culpa desses pais. E o médico falou, não leva para casa, ele não está pronto para ir para casa. Então, uma pessoa do estado depressivo desse, qualquer abalo pode desandar. Pode desandar. Quantas pessoas nós já vimos em estado depressivo que se mataram? Quantas? Inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. Então é muito perigoso você colocar uma pessoa que não está emocionalmente bem equilibrado para fazer um trabalho desse tipo. Eu, pelo menos, não recomendo. Sexta pergunta. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos, criança, né, débeis, frágeis e delicados, sofreriam por essa forma grandes abalos. Gente, imagina uma criança de 10 anos na mesa mediúnica dando passividade de um espírito extremamente maléfico. Olha o choque de energia, né? E as respectivas imaginações excessivas, sobreexcitação. Imagina essa criança entrando em contato, né, com essas imagens. O que a criança não poderia ter sonho, pesadelo, sair contando para todo mundo, ficar comentando esse tipo de coisa? Assim, os pais prudentes devem afastá-lo dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. A criança tem mediunidade, bota na evangelização. Uma casa espírita, né, que tem uma boa evangelização, vai saber lidar com uma criança já mostrando certos rasgos de mediunidade acentuada. E isso vai ser canalizado por outro lado, para atividades, né? Fala com ela sobre Jesus, sobre questões de moralidade. E a espiritualidade ali vai abrandando aquilo ali. Então, toda criança, eu, quando era professora, trabalhava com minhas crianças, eu sempre dizia para os meus alunos, não importa a religião, todos vocês têm que estar na igreja. Se é da igreja, se é evangélico, tem que estar na igreja. Vai todo domingo para a escola. É católico, vai fazer catecismo. É espírita, vai fazer evangelização.
Eu dizia bem que a maioria era evangélica, eu disse, e eu vou chamar o pastor aqui para perguntar se está. E uma vez o pastor foi lá. E eu falei com ele, pastor, olha, eles falando, estão frequentando. Não, pode deixar, professora. Eles vão sim para a escolinha lá. Se não foi, eu aviso para o senhor. Eu disse, o senhor avise mesmo, porque eles têm. Na minha opinião, toda criança tem que ter uma orientação religiosa. Toda criança tem. Não importa a religião. Se é da Umbanda, que tenha lá na Umbanda um trabalho voltado para a criança, de orientação religiosa, moral para a criança, seja a religião que for. Então, tudo no seu tempo certo. Sétima, há, no entanto, crianças que são médios naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto, o mesmo inconveniente? Não quando numa criança se mostra espontânea, não quando numa criança a faculdade se mostra espontânea. É que está na sua natureza, e que sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima. A que dá muita pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória. E ela o explica facilmente, se conhece o espiritismo. Então, se a criança tem, você percebe que ela tem uma mediunidade ostensiva, depois daquela faixa de idade que é normal a criança ter. Porque até mais ou menos 6, 7 anos, a criança tem essas coisas. Ela, às vezes, vê um espírito aqui, entendeu? Minha neta via. Eu me lembro quando a Júlia, ela estava com 5 anos. Quando a minha filha Carolina ficou grávida, da mais nova, diferença de 5 anos de uma para outra. Ela estava com 4 para 5 anos. Aí a Carolina foi conversar com ela. Olha, Júlia, mamãe está esperando neném. Mamãe vai ter um neném. Ela, é, mãe? Tá. Tudo bem. Quando Carolina fez a ultrassonografia, aí ela virou-se para a Carolina e falou assim: Júlia, mamãe foi fazer ultrassonografia. A mamãe está esperando uma menininha, vai descer uma menininha. Ela naturalmente disse assim: claro, minha irmã, eu já sei disso. É a minha irmã Luísa que vem aí. Mãe, eu já estou sabendo disso. É a minha irmã Luísa que vai nascer. A irmã dela hoje chama Luísa. Ela que deu o nome. Mas, mãe, eu sei, é minha irmã Luísa que vai nascer. Ela vem brincar comigo todo dia aqui. E ela ficava dentro de casa brincando, às vezes no quarto da minha filha. Aí a Carolina morre de medo disso. Júlia, você está brincando com quem? Mãe, eu estou brincando com as crianças aqui. Eu estou brincando com as crianças. E ela ficava brincando. Aí ela perguntava assim: mãe, eu posso brincar com as crianças em cima da sua cama? Carolina, em cima da minha cama, não. E ela brincava. Então, quando a Carolina foi falar para ela, mãe, eu sei, é a minha irmã Luísa que vem aí. Então, a criança, até essa faixa de 4, 5 anos, a reencarnação ainda não está consolidada, podemos dizer assim. Então, ela vive, ela está aqui, mas ela ainda está um pouco ligada a lembranças da parte espiritual. Entendeu? Então, às vezes, ela fala algumas coisas que você percebe, né? Que ainda está ligado ao espírito, que ainda está depois dos 10 anos, 9, 10 anos. Aí a criança vai esquecendo. Se você perguntar, ela, nem me lembro disso, não. Mas isso é um processo natural da criança. Até seus 6, 7 anos. Quem já não ouviu de uma criança pequena umas pérolas dessa, né? Dizer que está vendo alguém, ver o avô, ver a vovó, ver isso, ver aquilo, né? Ver os amiguinhos invisíveis, que Meu para neto ela é tinha uma um amigo. realidade. Oi? Meu neto tinha um amigo, tinha até nome. Sim, Mateus, chamava Mateus. sim. As Ele crianças. andava para baixo e para cima com esse Mateus. Então, é natural isso da criança nessa faixa etária. É natural. Agora, se passar dessa fase, a criança continuar com essa ostensividade,
ela não vai ter nenhuma coisa, susto, porque ela já está acostumada a ter suas visões. Mas mesmo assim, evangelização. Nada de botar na mesa mediúnica. Vai para a evangelização. Que aí ela vai aprender a lidar com aquilo. Tudo tem o seu tempo. Se a gente queima etapa para algumas coisas, dá com os burros d'água. Tudo a gente tem que respeitar o tempo, né? Depois ele diz aqui, em que idade se pode ocupar sem inconveniente de mediunidade? Não há idade precisa. Tudo depende, dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos, né, do que algumas pessoas já feitas. Mas, ao dizer isso, ele não está dizendo que você deva pegar uma criança de 12 anos e botar na mesa mediúnica. Antigamente, vamos pensar, vamos lembrar, no passado, por aí, Ivone do Amaral Pereira, me parece que com 14 anos ela já fazia esse trabalho mediúnico. Pelas obras que eu li dela, assim, me parece que ela começou muito cedo nesse trabalho. Parece que com 14 anos ela já trabalhava. E ela tem uma mediunidade ostensiva desde criança. Mas hoje em dia, na atualidade, eu não conheço nenhuma casa espírita que tenha colocado um adolescente de 14 anos numa mesa mediúnica. Então, lá no passado, isso até podia acontecer. Você ter uma média com ostensividade, com 14 anos, você botar numa mesa mediúnica. Mas hoje, eu não conheço nenhuma casa que tenha tido a coragem de fazer isso. Espera a pessoa, né, fazer seus 17, 18 anos. Enquanto isso, ela vai, trabalha, faz evangelização, vai para a mocidade, né? E estuda, se prepara. Aí lá para os seus 18, 17, pode até ir para a mesa mediúnica. Mas como no passado ia uma pessoa de 14 anos, hoje em dia eu não vejo isso. E a Ivone Pereira, acho que o caso dela foi isso. Ela, bem cedo, ela foi trabalhar, né, na casa espírita. Então, hoje eu não vejo isso sendo feito, pelo menos eu não conheço nenhuma casa espírita que tenha trabalhado com criança, que eu considero 14 anos uma criança, numa mesa mediúnica, né? Então, ele diz aqui, falo da mediunidade em geral, porém a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Já pensou um adolescente de 12, 13 anos trabalhando com a mediunidade de efeitos físicos? A criança, o jovem já tem aquela energia, né? Bem assim, ostensiva. E trabalhando com efeitos físicos, olha a confusão que pode dar. Então, eles aqui, falo da mediunidade em geral, porque realmente você tem pessoas jovens que até são muito mais maduros que muito adulto por aí. Então ele fala quando ele diz a crianças de 12 anos, a quem tal coisa, como faculdade mediúnica, afetará menos do que a algumas pessoas já feitas. Mas ele não está dizendo que você deva colocar uma criança dessa para fazer o trabalho. Falo da mediunidade geral, porém a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Uma criança trabalhando com a mediunidade de efeitos físicos vai debilitar a criança. A da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Então, imagina um jovem, uma criança de 12 anos, praticando a psicografia. Você acha que ela vai fazer só na casa espírita? Será que ela não vai se reunir com os coleguinhas, para ficar fazendo psicografia com os Fazer a coleguinhas? brincadeira do copo, que todo mundo fazia, né? E ela com a psicografia. E pronto. Quem vai dizer que os espíritos levianos não irão se aproveitar desta criança? Porque acha que eles respeitarão? Não, ele tem 12 anos, não vamos fazer isso. Ora, claro que eles vão aproveitar. Hoje em dia, você não tem adulto que se aproveita de criança de 9, 10.
12 anos. Por que que desencarnados levianos vão respeitar? Vão desrespeitar. Vão desencarnar de qualquer... Vão desrespeitar. Vão instrumentalizar aquela criança. Entendeu? E nós temos crianças com processo obsessivo, não temos? Claro que nós temos crianças com processo obsessivo. Então, imagina uma criança com uma psicofonia, com uma psicografia, trabalhando. Claro que ela não tem esse discernimento, essa responsabilidade. Não vai, não só na casa espírita uma vez por semana. Eu com um negócio desse tão legal aí, junto com meus colegas, vamos procurar perguntar quem vai ganhar o campeonato disso, quem é que vai dar novela daquilo, entendeu? Vamos dar um jeito de ganhar uns trocados com isso. Não tem responsabilidade nenhuma. Você não pode colocar uma criança para fazer um trabalho dessa natureza. Se tem adultos que abusam, imagina uma criança. Bom senso. Como eu falei, lá no século passado, no início do século XX, século XIX, tudo bem que você até visse esse tipo de coisa acontecer. Mas hoje, a gente tem que ter discernimento, ver todos os inconvenientes possíveis, encaminha a criança para evangelização. Se já for adolescente, vai para a mocidade, trabalha essas coisas, estuda, se prepara, se fortalece. Na idade certa, lá para os seus 18 anos, e estando a pessoa bem equilibrada, porque tem jovem de 18 anos que ainda não está preparado também. Aí sim, normalmente aquele jovem que vem da evangelização infantil passa para a mocidade, quando ele chega aos 18 anos, ele tem uma postura diferente já. Porque ele já fez uns 3 anos de evangelização infantil, fez mais uns 3 anos de mocidade, pelo menos tem uns 6, 7 anos de casa espírita. Você vê uma postura mais responsável, tem um conhecimento maior da situação. Se os pais forem espíritas, o assunto espiritismo dentro de casa acontece. Se a família também é acostumada a fazer culto do evangelho no lar, esse assunto reverbera dentro de casa. Então, a criança, mesmo que ele, de repente, não frequente a casa espírita, mas o assunto está sempre em voga dentro de casa. Então, a cabeça dele vai ter uma outra firmeza do que aquele que não tem orientação nenhuma, né? Tudo é educação, orientação, boa orientação, da importância do culto do evangelho no lar. Gente, nós vamos encerrando aqui. Encerramos a questão 221, fizemos a 221 toda. Semana que vem, dia 24, nós vamos estudar a 222. E aí eu volto a falar com vocês que a partir de agosto, vai ser dia 7 de agosto, a primeira aula do Livro dos Médios. O Livro dos Médios vai para quinta-feira, no mesmo horário da sexta. Vai ser quinta-feira, eu vou colocar assim 5h20, tá? 5h20, 5h25. Então, a gente só vai mudar o dia. O horário é o mesmo. E a gente vai terminar por volta, assim, de umas 6h15, por aí 6h10, e depois 6h30 da palestra. E a nossa irradiação para enfermos, que é sexta-feira, 3h15 da tarde, não é? Ela vai para quinta-feira, 3h15 da tarde. Bom? E a de suicida vai para segunda-feira. Vai para segunda-feira, aí a gente pode até umas 3h20, que ela não passa de 10 minutos. 3h20, termina 3h30. E aí, a única coisa que a gente vai ter sexta-feira vai ser o livro Nos Bastidores da Obsessão. Então, é só os bastidores, né? Até que a gente termine o Livro dos Espíritos, e aí a gente vê. Porque aí eu preciso da sexta-feira ali para dar uma descansadinha para mim, né? Eu só tenho terça-feira livre. E aí mais um dia da semana, também tem negócio de médico, marcar médico, essas coisas todas que a gente precisa. Então, eu acho que não vai ter
não vai ter problema, dificuldade nenhuma para ninguém, né? Então, gente, a gente vai encerrando aqui. Muito a Deus por tudo assim, né, que a gente tem recebido, graças a Deus, eu ajuda. E como eu falei para vocês, eu vou pedir a vocês, né? Vocês viram lá que eu botei a mensagem do Pietro. Ele tem 2 aninhos. Eu não sei bem qual é a dificuldade dele, mas ele também é autista. Ele também é autista. E ontem a mãe precisou levá-lo para o hospital aqui, né? O irmão dele mais velho, de 5 anos, da pneumonia, mas está em casa, sendo tratado em casa. Mas ele, de 2 aninhos, precisou internar no CTI. E está um pouquinho delicado a situação. Essa família, aquela que nós assistimos com a cesta básica, que todos vocês generosamente colaboram, né, e ajudam essa família, que é uma família bastante carente. Então, que a gente, nos nossos pensamentos, faça essa oração pelo Pietro. Vamos só levar Pietro e sua família. E o nomezinho eu botei até lá no grupo do Evangelho, tá lá a historinha dele. Quem quiser pegar o nomezinho, mandar para outra casa espírita, pedir prece, oração por ele, eu peço a vocês, vamos, né, vibrar por esse nosso irmãozinho aí, que está nesse momento passando essa dificuldade. Então vamos encerrar aqui a nossa reunião. Eu vou pedir para nossa irmã Márcia. Márcia, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Então, Pai, Márcia, teu microfone está com probleminha aí. Vê se você consegue dar uma ajeitadinha nele aí. tá me ouvindo agora? Agora estamos, agora estamos. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estudo, agradecendo sempre a esse Pai amoroso que derrama sobre nós todas as suas bênçãos, que possa derramar também sobre todos os enfermos, principalmente aqueles que se encontram nos hospitais ou em casa, e que Jesus possa estar junto de nós na nossa caminhada, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, minhas irmãs, meu irmão também, o Joey está aí. Vamos encerrando aqui os nossos estudos essa semana, agradecendo muito a Deus por todas as bênçãos que nós temos recebido, e graças a Deus nós temos recebido muito. Eu vou colocar lá no grupo o nome desse livro, Justiça e Felicidade, e eu ainda não digo para vocês com certeza que será ele que nós vamos estudar, né? Que ainda falta um certo tempo. Mas se alguém quiser comprar o livro, eu recomendo, é um livro muito bom, estudo o livro Céu e Inferno, né? É bem provável que a gente faça o estudo desse livro, mas vamos ver como a coisa flui, né? Mas que nós possamos continuar perseverando, né? Nesse trabalho dessa casa, que é uma casa que tem, graças a Deus, tido um bom resultado nos estudos. Eu sinto muita presença dos amigos espirituais, vocês também devem receber, né? Porque a gente procura sempre fazer o estudo o melhor, mais sério possível que a gente possa, dentro das nossas limitações, que não são tantas assim, né? Ou melhor, que são muitas as limitações, né? Mas que a gente vai trabalhando e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então, um beijo no coração, aproveitem, descansem. Segunda-feira estaremos de volta para continuar nos nossos estudos, as nossas palestras, tá bom? Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe a todos. Boa E vamos noite a todos. Fiquem com Deus. perseverar em nossas orações. Graças a Deus. Tchau, gente.